e repete assim: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Aleluia. Aproveita que você está com ela nas suas mãos e abra ela no segundo livro dos Reis, capítulo 6. Segundo livro dos Reis, capítulo 6. Vamos iniciar a leitura a partir do versículo 24. Deus colocou uma mensagem no meu coração sobre uma palavra profética que foi liberada e mudou a história de uma nação inteira. E o Espírito Santo do Senhor aqueceu meu coração por essa mensagem, porque tem algo do céu separado para as nossas vidas hoje. Vocês creem nisso? Hoje o Espírito Santo do Senhor está direcionando uma palavra lá do céu, e nós vamos ligar essa palavra aqui, nesse culto também, em nome de Jesus. E como um ato profético, eu tenho certeza que aquela causa que você precisa, o favor de Deus que você necessita, será alcançado nessa noite, em nome de Jesus. Amém? O versículo 24 começa assim: algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome, que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata, e uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: socorro, majestade! O rei respondeu: se o Senhor não a socorrer, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas? Contudo, ele perguntou: qual é o seu problema? E ela respondeu: essa mulher me disse: vamos comer o seu filho hoje, e amanhã comeremos o meu. E então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido. Quando o rei ouviu essas palavras, as palavras da mulher, rasgou suas próprias vestes. Como estava sobre os muros, o povo viu que ele estava usando um pano de saco por baixo, junto ao corpo. E ele disse: Deus me castigue com todo o rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar sobre os seus ombros. Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, reunido com as autoridades de Israel. O rei havia mandado um mensageiro à sua frente, mas antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades: aquele assassino mandou alguém para cortar minha cabeça? Quando chegar o mensageiro, fechem a porta e mantenha-a trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele? Enquanto ainda lhes falava, o mensageiro chegou. Na mesma hora o rei disse: essa desgraça vem do Senhor, porque devo ainda ter esperança no Senhor? Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta dessa hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidos por uma peça de prata. O oficial, em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu o advertiu: você verá com seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade, e eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar nas cidades, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui, também morreremos de fome. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos, e se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército, com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel
contratou o rei dos hititas, dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar a sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos e deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram nas tendas, comeram, beberam, pegaram prata, ouro, roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda e pegaram o que quiseram e esconderam isso também. E então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Esse é um dia de boas notícias. Repita comigo: boas notícias. E não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Amém? Só até aí. Meu povo, pode se sentar aí no seu lugar. Olha só como que o tempo muda, as estações mudam, Sabrina, os anos avançam, mas parece que a estratégia que o nosso adversário usa é sempre a mesma. O duro é que às vezes, tia, o povo cristão não consegue identificar essas coisas, não consegue notar, Ju, que a estratégia do inimigo é sempre a mesma. E sabe qual é a consequência? A gente cai sempre na mesma armadilha do inimigo. Nessa história que nós lemos aqui, nesse caso, a estratégia do inimigo era cercar a cidade, porque eles tinham a intenção, Lisa, de conquistar, subjugar o povo de Israel. Então eles cercaram a cidade e estavam aguardando, porque eles sabiam que com o cerco, logo tudo que havia dentro da cidade eles iam consumir. E eles não tinham condições, Sabrina, de sair da cidade, porque eles estavam cercados. Se eles abrissem um portão lá, aí, meu filho, o inimigo ia entrar, ia tomar tudo que era deles, iam fazê-los escravos. Então a estratégia do inimigo, Mateus, é ter paciência. Vamos lá, junto comigo, meu povo. A estratégia do inimigo é ter paciência. E o que o crente não tem? Paciência. Ah, meu irmão, Jesus é lindo e cheiroso, sabia? O inimigo, sabendo disso, Lisa, fez o cerco. E essa era uma estratégia de guerra, era uma estratégia boa, funcionava. Porque, gente, os recursos que estavam dentro da cidade, uma hora ou outra ia acabar. E o rei que ia impor esse cerco, ele levava consigo provisões para ficar ali meses, se necessário. E se acabassem as provisões, era só ele mandar um WhatsApp lá para o país dele, que eles colocavam no iFood e mandavam entregar lá no cerco. Sim ou não, meu povo? Não tinha WhatsApp nem iFood, mas de alguma maneira chegava lá o recurso que eles precisavam, porque eles estavam do lado de fora, eles eram pessoas livres. Se eles quisessem voltar para o país deles, eles podiam voltar, pegar mais recursos e investir na estratégia de manter o povo cativo, manter o povo cercado. Eu não sei vocês, mas eu tenho a mente muito criativa, Lisa. Enquanto eu estou falando essas coisas com vocês, eu estou aqui visualizando dentro da minha mente essa cidade fechada e uma angústia lá dentro dos muros da cidade, porque a perspectiva que os cidadãos têm, a esperança que eles têm é no seu exército. E se o exército não está dando conta a ponto de se retrair para dentro da cidade, trancar as portas e ficar ali dentro, quem vai salvá-los? E agora, quem poderá me defender? Era isso que estava passando no coração deles, porque eles vinham para dentro dos muros e o exército estava lá. Olhava e o rei estava lá dentro. Falava, ué, se está todo mundo aqui, quem vai por nós lá fora? E às vezes isso acontece na nossa vida também. Às vezes a situação, ela seca tanto, ela aperta tanto, que nos gera angústia, um desespero, uma falta de fé, uma desesperança, a ponto de nós olharmos e falar, quem vai por nós? É assim ou não é, meu povo? Nós olhamos para dentro da nossa casa e falamos assim, se eu não fizer algo, não tem ninguém lá fora que vai fazer algo por mim. Se eu não me mover aqui dentro agora, lá fora não tem ninguém por mim. Não vai vir um recurso, porque o inimigo cercou tudo. Não vai vir a provisão, porque o inimigo cercou tudo. Não vai vir a boa notícia,
porque o inimigo cercou tudo. Isso acontece na minha casa, gente, acontece na de vocês também. E aí o desespero toma conta da gente. Só que Deus te trouxe aqui nessa noite para te trazer clareza nesses fatos e te fazer entender que mesmo que os homens não tenham condições de te trazer uma provisão, Ele continua sendo Deus. Deus não muda, independente das situações, Ele vai sempre ser o Deus do povo dEle. Aleluia! E esse é o privilégio, Sabrina, de servir um Deus vivo e ativo. Um Deus que Ele é justiça. Ele é um governador, Ele é um rei, mas Ele também é pai, e o pai se compadece com as necessidades dos filhos, e vendo que nós temos as nossas necessidades, Deus Ele é suficiente, poderoso, para mover o que for necessário ser movido para nos favorecer, e mais, no tempo dEle. Ah, tias, se nós soubéssemos o tempo de Deus, nós caminharemos com mais paz no coração. Porque o nosso tempo, ele é limitado e ele traz consigo as suas limitações de um dia de 24 horas, dos nossos acessos, das nossas amizades. Mas Deus, Ele não é limitado. Se Ele quiser mudar a nossa história da noite para o dia, Ele muda essa história. Se Ele quiser intervir na sua causa hoje, você já vê o milagre hoje, você pode sair daqui caminhando sobre essa palavra, porque você serve um Deus todo poderoso, que não tem maior do que Ele, para que Ele faça um juramento, Ele jura por si mesmo. Quando nós vamos jurar por alguém, a gente fala assim, não, eu vou fazer, eu juro por Deus, eu juro pela minha mãe. Vocês já viram isso? Deus, ele, quando Ele vai jurar, Ele jura por Ele mesmo, porque não tem ninguém maior do que Ele. Então quando Ele fala que Ele vai fazer, quando uma palavra é liberada, meu povo, se prepare, porque as coisas vão mudar. Agora o difícil de tudo isso é nosso coração. Aquela música assim, aquieta a minha alma, faz meu coração ouvir o quê? Me chama para perto. Eu ia gostar muito se você estivesse aqui me ajudando, sabia? Que eu não pagava esses micos aqui. Coisa linda de Jesus, sabe? Quando nós conseguimos controlar a nossa alma, mas é muito difícil, porque o inimigo está lá fora. O inimigo cerca as nossas saídas, cerca a porta da cidade, e nós do lado de dentro ficamos desesperados, ficamos com medo. Esse cerco, ele gera medo, gera falta de opções. O que fazer? Ah, Sabrina, diante de uma situação complexa, quando nós não temos o que fazer, nós perdemos o chão, porque nós precisamos de ter um alvo, nós precisamos de ter um líder, nós precisamos de ter, sabe, algo para se apoiar. E quando não tem? E quando o inimigo consegue, Lisa, sabe, nos cercar de modo que a gente não consegue enxergar mais nada. Esse era o cenário que o povo estava vivendo. E o desespero nos leva a tomar atitudes, Sabrina, extremas. O desespero, Marli, faz a gente não pensar nas consequências das nossas atitudes. Vocês prestaram atenção no que nós lemos? Eu não vou ler de novo por causa do tempo. Mas o rei estava caminhando sobre o muro. A fome estava instalada lá, o caos estava lá dentro. E o rei estava caminhando sobre o muro. Por que o rei caminhava sobre o muro? Porque existiam os postos de guardas. Tinham guardas ali no muro, nos portões da cidade. E a qualquer momento, sabe o que eles podiam fazer? Um desses guardas que não vissem a saída, desesperançados, medrosos, eles podiam fraquejar e levantar uma bandeira lá de se render, de rendimento. Então os inimigos iam pegar aquele posto dele, eles iam usar para entrar para dentro da cidade, na tentativa de barganhar um escape, pelo menos para ele. Fala assim, eu estou aqui morrendo de fome, não tenho o que fazer, não tem para onde correr. Eu vou deixar o inimigo entrar, quem sabe o inimigo pelo menos poupa a minha vida, a minha casa, vou negociar com eles. Então, para evitar que isso acontecia, o rei estava de prontidão, em alerta, passando pelas muralhas para visualizar aqueles que estavam de
prontidão, tendo que se apegar no último fio de esperança. Quem sabe você não chegou aqui nessa mesma situação, tendo que se apegar no último fio de esperança, porque você mesmo não vê mais saída, você mesmo não vê outras opções, você mesmo quer fraquejar e quer desistir, mas tem uma palavra de Deus para o seu coração: o rei está passando na muralha, aleluia, aleluia. E o rei, ele se levantou do trono dele, Lisa, para ir na muralha e ver qual era a realidade do que estava acontecendo. Sabe, as nossas dores, elas podem passar batidas dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro do nosso emprego. As nossas dores podem passar despercebidas, mas existe um rei que se coloca de pé para ver aqueles que sustentam as suas posições, para ver aqueles que ainda estão de guarda, Marli, aqueles que estão fracos, mas ainda não entregaram as pontas. O rei vai passar lá, 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 aleluia, aleluia. Glória a Deus, porque nós servimos esse rei. E quando ele passa na muralha, ele vê duas mulheres brigando lá. E briga de mulher, você já sabe como é, né? Não é nem um pouco discreta. Pai, puxa no cabelo para cá e puxa no cabelo para lá, e é uma coisa de... O que está acontecendo aí, meu povo? Uma mulher levanta e fala assim: rei, nós fizemos um combinado. Nós combinamos que hoje nós iríamos matar o meu filho e ia comer ele por causa da fome. E no dia seguinte, comeríamos o filho dessa mulher aqui. Era o combinado. Ontem, sabe o que nós fizemos? Comemos o meu. E agora que é hora de comer o filho dela, ela não quer matar o filho dela. Olha a situação, Marli. Tem coragem de botar o Thomas na panela? Tem coragem, Tatiane, de botar a Ana Laura na panela? Coragem, Ju, de botar a Jadinha na panela? Olha, o desespero das pessoas fazem tomar atitudes impensadas. E a atitude impensada traz consequências catastróficas. Agora imagina o coração dessa mãe. Está no cerco, está no desespero igual todo mundo. E não está mais com a barriga vazia, sabe por quê? Ela comeu o próprio filho. Imagina a hora que ela vai para dentro de casa e vê os brinquedinhos dele lá. A caminha dele, a roupinha dele. E aí, Marlon, o que fazer agora? O que fazer, William? Não tem mais o que fazer, porque ela já comeu, já matou. E a outra ainda se aproveitou dessa situação ainda. Então esse é o risco que nós corremos, sabe, de nos permitir ser dominados pelas nossas emoções. Gente, eu tenho, dentro dos meus estudos, visto que a Bíblia ela aponta muito para a jornada do autoconhecimento. O tempo todo na Bíblia, Lisa, você vê o apontamento, sabe, de Jesus ensinando, dos profetas preparando o caminho, de grandes ícones e homens de Deus que ensinam sobre as pessoas dominar isso aqui, essa fera. Dominar as emoções, tia. Dominar as suas emoções. Isso gera para nós muitas oportunidades na vida. E nos poupa de muitas dores também. Imagina se essa mulher ela tivesse conseguido dominar essa emoção dela, do cerco, do desespero, da proposta que aparentemente ia resolver o problema da fome dela. Às vezes as propostas aparecem no nosso caminho, Lisa, que, nossa, lindo e maravilhoso, e a gente não pensa, não põe na balança se vai dar certo ou não, só aproveita porque parece boa, mas depois a consequência é catastrófica. É difícil demais de consertar as consequências de atitudes impensadas. É assim ou não é, meu povo? Parece um emprego novo, você sai, aleluia, resposta de oração, mas não vai nem atrás de saber se essa empresa é confiável, se não é, se vai ter vida a sua estada ali dentro. Aí você larga lá, pede as contas do emprego de 20 anos de casa lá, para migrar para uma empresa que em 2, 3 meses fale. E agora? Vai bater na porta do emprego antigo? Deixa eu voltar. Porque parecia bom. Mas não foi atrás de ver se era isso que estava no coração de Deus.
Sabe, nós precisamos desenvolver essa habilidade de dominar as nossas emoções. Sabe, de não se permitir, Sabrina, ser dominado por ela. Sabe, de sair agindo como um desesperado, como uma pessoa inconsequente. E esse é o maior dos erros que nós podemos cometer nessa vida, porque as consequências elas ficam, meu povo. E aí tá lá as duas mulheres, e o que o rei fez? Aí caiu a ficha do rei da realidade do que estava acontecendo. Enquanto tem um exército lá fora, enquanto o seu exército ainda está em pé nas muralhas, ainda tem, sabe, aquele mínimo de esperança, ainda tem como eu dar um jeito, ainda tem como tentar dar uma estratégia aqui. E ele, como líder da nação, precisava, né, sustentar o povo, a esperança do povo. Só que quando ele percebe o nível que os próprios súditos já haviam se rebaixado, aí a primeira atitude que ele faz é rasgar as suas vestes reais. E o que é que ficou à tona? As suas vestes de luto. Aquela veste do rei, a armadura do rei, né? Aquela pompa do rei que você nota quando o rei chegou. Tecido caro, a cor cara, né? A cor da púrpura, era um absurdo de caro para você chegar nos ingredientes que fazem essa cor. Por isso ela simboliza a realeza. Por isso nós falamos aqui na semana passada sobre Jesus Cristo ser o sacerdócio real. Nas cores da cortina do tabernáculo tem a púrpura lá. Aí o rei vai e rasga, e o que vem à tona é aquilo que está dentro. Quantas vezes nós erramos também em confiar em pessoas que aparentemente vai tudo bem, mas na verdade por dentro, Marley, já está em luto. A veste de saco que o rei estava usando representa o luto, representa a dor, representa a angústia, representa o desespero também. Ele já estava na situação que o povo estava, mas ainda estava tentando camuflar, ainda estava tentando esconder as coisas. E só na hora que ele rasgou as suas vestes, que ele, sabe, colocou para fora aquilo que estava aqui dentro, então as coisas começaram a ter um sinal de mudança. A hora que o rei rasgou as vestes. Quem sabe não é o dia também de nós rasgar as nossas vestes na presença de Deus? Para quê, sabe, querer manter a pompa de ser um adorador, de ser um pregador, de ser um pastor, de ser um obreiro, sendo que na verdade aqui por dentro nós estamos destruídos, Lisa. Estamos precisando juntar os cacos, estamos com vestes de luto. Ei, quem sabe hoje não é o dia que Deus está te chamando para você rasgar essas vestes de pompa e assumir diante dEle que você precisa do socorro do céu, que você precisa do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores na sua vida. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, não sei se você chegou com a roupa do crente, mas na verdade você queria dizer que você estava doente. Rimou, né? Quem sabe essa não é a sua realidade. O rei estava assim. Só que nós temos aqui o alimento, Lisa, e o direcionamento para conseguir sair dessa situação. Hoje vocês estão tendo acesso a essa mensagem que vai fazer vocês rumar a uma nova vida, amém? Sem precisar gerar frutos que vão trazer consequências irreparáveis na sua vida. Agora, esse rei não tinha. A primeira coisa que vem no coração do rei ele fala assim: eu vou matar aquele profeta, vou matar o homem de Deus. Porque ele mesmo fala para aquelas mulheres que pedem socorro para ele, fala: se não tem trigo na eira, se não tem vinho, não tem comida, não tem alegria, não tem nada, o que eu posso fazer com vocês? Se Deus já abandonou a gente, o que eu posso fazer? Então ele tinha esse sentimento de que foi Deus quem permitiu aquela situação. Aí ele procura o primeiro representante de Deus que ele vê na frente, Eliseu, o profeta daquele tempo. Ele fala: vou matar Eliseu, e lança uma sentença, que a cabeça de Eliseu não ficaria sobre o seu pescoço, ainda naquele dia, e manda o mensageiro ir à frente. E aqui tem um erro muito grave que esse rei cometeu, e eu tenho certeza que você não vai cometer, de confiar em pessoas erradas nos momentos errados.
o rei tinha uma comitiva, ele tinha ali os conselheiros. Um dos conselheiros, Eliseu vai falar mais adiante, ele confronta Eliseu. Ele fala assim: nem se Deus abrir as comportas do céu, essa situação não muda. Ele fala que é o homem que o rei apoiava o seu braço, ou seja, o suporte para o rei, o homem que Deus ia, que o rei ia buscar conselhos, o homem a qual na opinião o rei se apoiava. A opinião desse homem tinha valor para o rei. E na multidão desses conselhos, a decisão do rei foi matar o representante de Deus, e envia ainda os missionários dele lá para executar o plano. Então perceba como nós corremos o risco de confiar nas pessoas erradas. Primeira pessoa que confiou na pessoa errada nessa história, aquela mulher que cedeu o filho para outra comer. Segundo, elas de novo, porque acharam que o rei ia poder fazer alguma coisa por elas. E agora o rei, em terceiro lugar, que confiou no conselho de pessoas que não têm vivência com Deus. Quem não tem vivência com Deus, quem não tem vida com Deus, nunca vai poder te apontar um destino, porque ele não ouve a voz do céu, ele ouve a voz, sabe-se lá da onde. Então nunca vai buscar conselhos em quem não tem nada para te acrescentar. Busque conselhos nos seus líderes espirituais, nos seus pastores. Esses sim estão conectados, pagam preço pela sua vida, ouvem a voz de Deus para te dar uma direção do que fazer, para onde ir. Se encerrou um tempo num lugar, o teu pastor, o teu líder vai conseguir te direcionar. Fala: filho, não é mais tempo de fazer isso, ou não, então é tempo de você esperar e permanecer como está. Sabe, não saia confiando em pessoas que por muitas vezes não querem ver o teu bem. Na verdade vão só te dar um conselho para te ver mal, igual aquela mulher mal intencionada que agora não queria mais matar o filho. Falou para ficar bonitinho, para poder pegar o que a outra tinha. Ah, meu irmão, se vocês soubessem, sabe, o que as pessoas carregam quando se aproximam de nós, Lisa, acho que as coisas seriam um pouquinho mais fáceis, né? Se ela já viesse assim na testa dela e falasse assim: eu quero o que é seu, quero o que é seu. Já é queimar ela em nome de Jesus. Mas tem um método, Sabrina, da gente descobrir isso. Quando o Espírito Santo habita dentro de nós. Aleluia. Ele não nos deixa enganado, tia. Deus não é Deus de confusão. A Bíblia fala que o nosso inimigo virá e por 7 caminhos ele vai ter que fugir de nós. Porque o Espírito Santo ele vai testificar no nosso coração e vai falar: ei, isso não é de Deus para você, isso não é de Deus para a sua vida. Foge, que isso aí é prato, isso aí é enrosco, isso daí é armadilha. Nós temos hoje acesso ao Espírito que nos dá esse escape, nos dá esse direcionamento. Então para que pagar preço? Confiando na voz humana, sendo que nós podemos repousar na voz daquele que quer o nosso bem, daquele que nos ama, daquele que cuida de nós. Vocês recebem isso, meu povo? Dá uma salva de palmas para Jesus aí, em nome dele. Agora nós temos um contraste nessa história muito forte, desse rei, dessas mulheres, desse conselheiro cabeça seca, com a contramão. Esses daqui eles não tinham palavra, esses daqui não estavam alicerçados em Deus. Agora nós temos uma outra figura nessa história, umas outras nós vamos falar aqui. Um homem que um dia recebeu uma palavra, tia, e carregava essa palavra sem titubear. Quem carrega a palavra de Deus não titubeia, porque a voz de Deus no nosso coração ela é inconfundível. Nós sabemos quando Deus fala com nós, sabemos ou não sabemos, Lisa? Por mais que às vezes a gente quer acreditar, quer dar uma forçadinha assim para falar, será que foi? No fundo você sabe quando Deus fala com você, sabe ou não sabe?
Quando nós temos uma palavra, quando nós caminhamos sob a palavra de Deus, quando nós temos a nossa identidade clara, sabemos quem somos, não é qualquer notícia que nos abala não. Esse caos todo instalado, enquanto isso, Eliseu estava com as autoridades de Israel. Olha só, enquanto o desespero estava reinando lá fora, aquele que carrega uma palavra estava sentado à mesa com aqueles que tinham estratégia, que tinham planos, aqueles que estavam desenhando, buscando uma solução, sabe, procurando uma saída. Porque é isso, aqueles que caminham sobre a palavra, eles não ficam desesperados com medo do inimigo, não, eles vão buscar uma solução para poder sair do problema. Buscar uma saída. O que nós vamos fazer? Sucumbir? Vamos nos render para o inimigo entrar aqui e levar tudo que é nosso? Não, vamos pensar. Nós temos um homem de Deus junto, nós temos estratégia, vamos para cima, vamos resolver o problema. Sim ou não, meu povo? E então no meio dessas estratégias Deus fala no coração dele. Gente, a Bíblia fala o seguinte, que onde há 2 ou 3 reunidos em teu nome, Deus está presente. Quando Deus fala com o profeta, qual será que era o assunto ali? Para Deus descer ali uma revelação no coração do profeta. Lisa, no mínimo eles estavam à mesa ali, isso sou eu acreditando que o crente faria isso, tá gente? Não está escrito. E eu não estou inserindo coisas no texto. Eu só preciso trazer isso para a nossa realidade, porque senão fica muito distante. E nós que vivenciamos, sabe, a caminhada com Deus, sabemos disso. Que quando nós estamos buscando a estratégia em Deus, Ele nos responde. Quando nós estamos, sabe, Lisa, com fé que Deus ainda vai dar uma saída, ainda que pareça tudo perdido, Ele entra com a providência. Quantos testemunhos nós temos de pessoas que achavam que tudo já tinha sido perdido. Pessoas que receberam um diagnóstico médico para ir lá fazer uma cirurgia. Quando chega lá o médico fala, não tem mais cirurgia para fazer, porque você está curada. Vocês já ouviram esses testemunhos, sim ou não? De um dia para o outro. Pessoas que perderam filho e quando foram lá para fazer a coleta, do dia para o outro, chega lá e fala, ué, mas o neném está vivo, vai coletar o que aqui? Teu negócio é daqui 9 meses, né? Agora não. Quantas histórias nós já ouvimos assim? Porque pessoas que ainda que seja ao 45 do segundo tempo ainda continuam confiando em Deus. Sabe, se você continuar confiando em Deus, Ele tem a saída, tem o escape, Ele tem a palavra certa para colocar no seu coração em nome de Jesus. Aleluia! E nós seremos boca de Deus nessa terra para trazer a solução para problemas, situações difíceis. Deus vai levantar a minha e a sua vida para falar assim, ei, assim diz o Senhor, faça assim, assim, assado que vai dar certo. Aleluia! E foi isso que aconteceu na vida do profeta. Na hora do planejamento, na hora do clamor, na hora de pensar como as coisas iriam acontecer, Sabrina, Deus dá uma revelação para ele. Conta para ele o plano que já estava tramado contra a própria vida dele. Coloca ele à frente do tempo dos inimigos. Meu povo, se você soubesse o que Deus é capaz de fazer por você, tia. Ele é capaz de colocar você no relógio dele. O relógio que está à frente das armadilhas que o inimigo traçou para nós. Conta a história que um outro rei queria atacar o povo de Deus, e ele traçava uma estratégia para tentar pegar uma emboscada. Esse mesmo profeta tinha uma revelação e falava assim para o rei, ó, não vá por esse caminho porque já tem uma armadilha aí. E então eles passavam e eram livrados daquela armadilha. Depois eles armavam a armadilha em outro lugar, Sabrina, para tentar o povo de novo. E aí Deus revelava para o profeta de novo, olha só, não vai por aí, porque lá já tem um problema. Então Deus pega Eliseu e coloca ele à frente do tempo Cronos, à frente desse tempo de relógio aqui. Ele já sabe o que está acontecendo lá na frente, e Ele pode revelar isso para os nossos corações. Deus já sabe a resposta da oração que você precisa, aleluia. E Ele também pode usar a sua vida para trazer uma resposta para a oração que eu preciso. Deixa Deus te usar aí, minha filha. Estou precisando tanto de umas respostinhas de Deus. Lisa, se nós estivermos conectados no relógio dele, Lisa, não tem nada que nos paralisa. Cutuca o seu vizinho e fala assim, nada vai te parar. Mas fala igual profeta, gente. Nem eu acreditei nisso aí.
nada vai te parar. Levanta, aponta o dedo assim para ele e fala assim, ó, nada vai te parar. Aleluia. Somos profetas para essa geração. E a palavra que ele lançou foi que ainda no dia seguinte, aquela situação seria mudada, seria revertida. Porque eles estavam pagando uma fortuna por comidas impuras, por alimentos impuros, que aquele povo nunca poderia ter comido aquilo, Lisa. Pagando fortuna para fazer algo que nunca poderia ter sido feito. A palavra de Deus é que no dia seguinte o escape chegaria, a libertação chegaria. Olha que interessante, a palavra do profeta fala que na porta de Samaria seria vendida ali o alimento pelo preço justo, o alimento sadio e não aquele alimento imundo. Para o alimento chegar na porta de Samaria e ser comercializado ali, o que precisava acontecer com os exércitos inimigos? Eles precisavam no mínimo ir embora, desistir daquele ataque, para não falar que eles seriam vencidos. Então, quando Deus lança uma palavra para nós, Sabrina, ela pode parecer impossível, porque Deus faz o impossível. Então Ele vai contar o que Ele vai fazer. Ele fala que Ele pega uma pessoa caída, e Ele levanta e faz se sentar na mesa de príncipes. Ele pega o falido e faz se tornar um multimilionário. Ele pega aquele que ninguém dá valor e usa os improváveis, Lisa, porque ele vê o impossível. Então a palavra que veio na boca do profeta era algo impossível. Como que vai ter comércio na porta da cidade se o inimigo está à porta? Ei, mas desfazer com um exército, isso é só um detalhe. Isso para o nosso Deus, isso é só um detalhe. Fazer aquele teu inimigo ir embora é só um detalhe. Fazer aquela dificuldade que você tem enfrentado cessar é só um detalhe. Você só precisa confiar e acreditar, ser ousado como Eliseu foi, de lançar uma palavra inclusive para a autoridade máxima daquela cidade. Fala, ainda amanhã essa situação vai mudar. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. A palavra do Senhor diz que tudo que nós ligamos aqui na terra já foi liberado lá no céu. Se nós estamos vivendo esse dia aqui hoje, meu povo, é porque esses decretos já foram liberados lá no céu. Eu só estou sendo boca de Deus para liberar isso sobre a sua vida também. Você vai chegar lá, vai enfrentar aquele problema e vai liberar a palavra de solução lá em nome de Jesus. E você vai ver ainda no dia seguinte a situação se revertendo. Aleluia! Vem aqui na terça-feira contar testemunho do que foi que Deus fez na sua vida, em nome de Jesus. Mas você vai precisar ir lá profetizar o fim do cerco, o fim do problema. Você vai precisar se posicionar com ousadia e autoridade, exercer a sua fé. Aí terça-feira você vem contar aqui o milagre. É depois de amanhã, gente. Eu já estou aqui, ó, aquecido para ouvir esses testemunhos, para caminharmos para o fim dessa mensagem. Mesmo contra toda a esperança, Deus usa a vida dos improváveis. Este que vos fala é um improvável. Improváveis que às vezes aos olhos naturais e carnais vocês podem olhar para mim e falar assim, poxa, mas esse aí é só mais um comedor de arroz e feijão, né, Lisa? Mas são esses improváveis que Deus levanta, que Deus usa para trazer direcionamento para a sua vida. Acredita no que eu estou falando, deposita fé na palavra do Senhor. E quando esse profeta, Lisa, liberou uma palavra, no mundo espiritual as coisas já começaram a se mover, porque aquele exército precisava sair dali para aquela palavra ser concretizada. Para chegar a comida ali na porta de Samaria, o exército tinha que levantar acampamento e zarpar. Então o mundo espiritual, Lisa, começa a se mover. E o profeta Eliseu era um homem de Deus que já havia realizado muitos milagres. Ele tinha alguns servos, discípulos, alunos, que ele ensinava a Sabrina como que era ser um profeta. Ele mostrava na prática, falava assim, ó, fica aqui que eu vou orar, e você vai ver o milagre acontecer. Quando for a sua vez, ora igual eu estou orando.
Fala as palavras que eu estou falando. Aprenda a anotar os sinais. Está vendo aquilo ali? Aquilo é um sinal. Vai lá fora, vê o que está acontecendo. Eu vi uma pequena nuvem, então corre e avisa para o rei que esse é o sinal que a chuva vai descer. E está o tempo todo ensinando os seus alunos. E o capítulo anterior desse que nós lemos, conta a história de um aluno dele chamado Geazi, que por uma decisão ruim, errada, Lisa, foi acometido por uma doença, por uma lepra. Só que Geazi já sabia ler o mundo espiritual. Sabia, Sabrina, quando o mundo espiritual estava se movendo e o que precisava acontecer, o que ele precisava fazer quando o mundo espiritual se movia. Ele tinha aprendido com o próprio Eliseu. Agora, pela decisão financeira ruim dele, ele estava sofrendo as consequências. Eu quero liberar mais essa palavra sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus. Não importa qual foi a decisão financeira ruim que você tomou daqui para trás, e não importa quais são as consequências que você tem vivido, hoje tem uma mudança de vida para você, em nome de Jesus. Hoje tem decreto de mudança de chave de estação na área financeira da sua vida também, em nome de Jesus. Aleluia. Eu oro para que Deus dê estratégia, Deus dê sabedoria, Deus dê, como nós vamos agir para poder usar os recursos que Deus vai colocar nas nossas mãos para ter a mudança que nós precisamos na área financeira. Empreender, investir, eu não sei como é que Deus vai te apontar, mas eu tenho certeza de uma coisa: você vai sobre uma palavra, você não vai mais sozinho, você vai caminhando sobre uma palavra. E Geazi, que tinha tomado essa decisão ruim por conta da vida financeira dele, ele foi acometido de uma doença, lepra. E para essa doença, Sabrina, sabe onde ele precisava ficar? Para fora da cidade. Ele não podia entrar dentro da cidade, porque a lepra ela era contagiosa. E se ele encostasse em outras pessoas ficariam leprosas. Então ele fica no leprosário, do lado de fora da cidade. E a Bíblia conta nessa história que haviam 4 leprosos à porta da cidade. Um deles, Geazi, o aluno do profeta, o que sabia ler o mundo espiritual. Lisa, quando a palavra foi liberada dentro da cidade, o mundo espiritual começa a se mobilizar para tirar aquele exército dali. O leproso que sabia ler o mundo espiritual do lado de fora, percebeu, falou: alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Vamos nos movimentar. Vamos nos movimentar. Mas do que você está falando? Eu não sei. Eu só sei que se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer. Se nós entrarmos para a cidade, nós vamos morrer, porque lá dentro tem fome. E se pegarem gente lá dentro também, vão matar a gente, porque nós somos leprosos. Eu só sei de uma coisa, eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que eu preciso me mover. Sabe, eu oro para que Deus desça hoje com essa inquietação no seu coração também. Não importa quais são os sinais, o que importa é que você precisa se mover, precisa levantar, precisa sair daí, sabe, porque o mundo espiritual já está se movimentando, nós precisamos acompanhar, sabe, e caminhar sobre a palavra. Aleluia. Eu tenho fé, eu acredito que ele tem esse impulso no seu coração e fala: uma palavra foi liberada, os céus estão se movendo, então nós precisamos nos mover também. E ele coloca ali a situação para que eles tomem a decisão, ficar como estamos ou marchar rumo à transformação. E essa decisão hoje está posta para você também, meu filho. Você vai continuar como está ou sabe que dá para melhorar? Talvez você não esteja com fome e cercado pelos inimigos, mas Deus te trouxe aqui para te falar que dá para melhorar a sua vida, dá para melhorar a sua história, dá para melhorar o seu relacionamento com Deus. Que tal caminhar sobre uma palavra e experimentar milagres, desenvolver experiências com Deus? E a hora que esses leprosos vão caminhando, Lisa, mal sabe eles que cada passo que eles davam, o inimigo ouvia pelo poder de Deus como se fosse uma multidão
de homens. Então eles marchavam, sabe, iam marchando e falando assim: poxa, mas nós não temos uma palavra, nós não sabemos para onde ir, nós vamos morrer lá. Não importa, continue caminhando, o mundo espiritual está se movendo, não pare, continue caminhando. Mas Geazi, e se pegar-nos lá, não importa, vamos caminhar, nós não podemos ficar como estamos. E continuaram marchando e marchando, e cada passo que eles davam era como se fosse uma multidão chegando. Lisa, o mundo espiritual ele é tão ativo, gente. O mundo físico foi criado por ordens dadas no mundo espiritual. E disse Deus: haja luz. Onde foi que Deus disse isso? No mundo dele, que é o mundo do espírito. E onde houve luz? No mundo físico. Então o mundo espiritual governa o mundo físico. Quando a palavra foi liberada, cada passo que eles davam trazia consigo o impacto de um mundo espiritual, trazia consigo o impacto no espírito daquelas pessoas que estavam acampadas, desejando o mal do povo de Deus. E eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida também, em nome de Jesus. Você vai marchar em direção, sabe, a solução para o seu problema. Não importa se parece pequeno, somente vai caminhando sobre essa palavra, porque aos ouvidos de quem precisa ouvir, você vai chegar lá como uma multidão, como um exército, como carros chegando, cavalos, em nome de Jesus. Aleluia. Quando eles chegam lá no acampamento do inimigo, eles podiam se deparar com uma má notícia, né? Chega lá, os inimigos falam: peguei vocês. Só que eles caminharam sobre uma palavra. Quando chegaram lá, eles encontraram dentro da tenda comida, roupa, ouro, prata, recursos. Se abundaram naquilo. E o que Deus fez na vida daqueles leprosos foi tão grande que sobrejou. O que Deus vai fazer na sua vida também vai ser tão grande que vai sobrejar. Olha só o que aconteceu: eles pegaram para usufruir e tiveram também recursos para enterrar, ou seja, para guardar, para poupar, para armazenar. Sempre que Deus faz algo na nossa vida, é na medida dele, que é uma medida de 100 por 1. Você planta uma semente e colhe 100. Gente, Deus ele é assim, ele é abençoador e galardoador. Você vai sair daqui, vai lá lidar com aqueles problemas e você vai ver que a porção da vitória que Deus vai te entregar é uma porção que vai transbordar. Transbordar. Enterraram a parte, Lisa. Falaram assim: deixa isso aqui para depois, vamos poupar. Vamos comer tudo agora, não vamos gastar. Vamos ver o que tem na outra tenda. Chegaram na outra tenda, ainda tinha provisão, Lisa. Ainda tinha comida, ainda tinha roupa, ainda tinha ouro, ainda tinha prata. E eles pegaram tudo aquilo e pouparam de novo e enterraram. Agora eu quero convidar vocês a usufruir da sua criatividade. Quantas tendas eram necessárias para armazenar um exército? Para dar cobertura para um exército inteiro, um exército tão numeroso que eles conseguiam fazer um cerco em um país, em uma cidade. Será que 2 tendas eram suficientes para guardar esse monte de gente? Quantas tendas tinham ali, Lisa? Quantas tendas tinham ali? Eu tenho uma resposta para você. Tinha a quantidade de tendas necessárias para abençoar o povo de Deus. Aleluia. A sua bênção já está reservada. A sua bênção já está reservada. Sabe, aquilo que Deus vai colocar na sua mão já está preparado. Ainda que venha por mão de inimigos, ainda que venha por mão de pessoas que aparentemente querem fazer o seu mal, Deus faz ele fugir e largar para trás aquilo que vai te abençoar, em nome de Jesus. Fique em pé no seu lugar aí, meu filho, para a gente fingir que está acabando. Aleluia. Eu me empolgo quando eu falo sobre o movimento profético, Lisa,
porque eu sei que agora só depende de nós depositarmos fé nessa palavra e tomarmos decisões como esses leprosos tomaram. Contra toda a esperança, o profeta liberou uma palavra. Contra toda a realidade e as leis, os leprosos saíram caminhando. Então transformar a nossa realidade agora só depende de vocês, porque vocês vão sair daqui com uma palavra. Vocês vão sair daqui com um destino, vocês vão sair daqui rumo à sua vitória, à sua mudança de vida. Porque o que precisava acontecer no mundo espiritual já foi liberado sobre a sua vida. Toma posse disso daí, sai agora daqui marchando em direção à sua casa, marchando em direção à sua família. Chega lá na sua casa e põe as mãos sobre a cabeça dos seus filhos e libere sobre eles palavras de transformação, de cura, de libertação, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Eu quero fazer uma oração por vocês. Curva sua cabeça e estenda suas mãos aí no seu lugar. Espírito Santo de Deus, tua palavra diz que é o Senhor quem nos convence da justiça, do pecado, daquilo que nós precisamos fazer, das atitudes que precisamos tomar. É o Senhor quem nos convence, Pai, a nos movimentar, a sair de onde estamos, rumo ao cumprimento da palavra que o Senhor tem colocado no nosso coração, da palavra que o Senhor tem liberado em nossa direção, Pai. Deus, eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor sempre nos ouve, Pai. Oh Deus, e debaixo dessa palavra eu quero pedir, Deus, que o Teu Espírito Santo, Pai, sonde os corações do Teu Filho, Deus. Dê a eles ousadia, coragem, Deus, dê a eles, Senhor, fé e esperança, força para tomar a decisão que precisam tomar. Força, Senhor, para caminhar em direção, Pai, à Tua palavra. Força para viver conforme, Pai, aquilo que o Senhor tem nos chamado para viver, Deus. Em nome de Jesus eu te peço, Espírito Santo de Deus, nos dê a plena certeza de que é o Senhor quem está nos chamando. E quando o Senhor nos chama, o Senhor nos comissiona, o Senhor muda realidades, o Senhor espanta exércitos, o Senhor faz o que é necessário ser feito para que o seu povo seja abençoado, para que as palavras entram em atividade aqui no mundo físico, Pai. Em nome de Jesus, Pai, quero liberar sobre a vida de cada um desses que estão aqui, que estão pela internet e que depositaram fé nessa mensagem, Pai. Depositaram fé nessas palavras liberadas aqui nesse lugar, Pai. Que nós possamos colher os testemunhos, Pai, dessa mudança de chave, dessa virada de chave, desses decretos liberados, Pai. Em nome de Jesus eu clamo, Senhor, pela autoridade que um dia foi liberada sobre a minha vida, Pai. Pela vida dessas pessoas que estão aqui, Deus. Que elas possam experimentar o Seu milagre, que elas possam contar os testemunhos, Deus, aqui nesse lugar, de tão grandes favor que o Senhor tem feito, Pai, na direção de cada um que está aqui, na direção de cada família, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Oh Pai, fica à vontade entre nós, Espírito Santo de Deus, trabalha no coração de cada um que está aqui nessa noite, conforme o Senhor quer trabalhar, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Comece a glorificar Deus aí no seu lugar, meu povo. Interaja com o mundo espiritual. A presença de Deus é real aqui nesse lugar. Não perca essa oportunidade, sabe, de interagir com o mundo espiritual nessa noite. Em nome de Jesus. Aleluia, 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 Jesus.